Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Belladonna, de Adelaine Grace. Uma história onde vamos seguir a Signa enquanto ela tenta perceber o lugar dela no mundo. Esta história passa-se durante o século XIX e nós temos aqui a Signa que ficou órfã quando era apenas bebê. A situação toda que levou a que ela ficasse órfã foi uma tragédia enorme. Na realidade, numa festa que os pais estavam a dar, o vinho estava envenenado e, portanto, todas as pessoas que tinham bebido vinho acabaram por morrer, e a Signa, na realidade, também devia ter morrido, tendo em conta que tinha estado a beber o leite da mãe, que já estava intoxicada com o veneno. No entanto, há várias coisas que acontecem nessa noite. Toda a gente morre, exceto as pessoas que não tinham bebido vinho. A morte vem para recolher as pessoas que morreram, mas não consegue recolher a Signa. Além disso, a Signa vai começar a recuperar muito depressa do veneno que ingeriu. E, portanto, à medida que ela vai crescendo, ela vai mudando de guardião em guardião. As pessoas que estão a recebê-la são todos os familiares, mas ela sempre sentiu que estavam muito mais interessados na herança que ela iria receber, portanto, no dinheiro que também estavam a receber para tomar conta dela, do que necessariamente interessados no bem-estar dela como criança em crescimento. E, portanto, quando faltam apenas alguns meses para ela fazer 20 anos e ser dona da sua própria herança, acaba por perder mais um guardião e é colocada numa família de uma prima um pouco afastada. E a verdade é que este pode ser o ponto de partida para a Signa conseguir entrar na sociedade, que é aquilo que ela quer, porque a Signa tem uma preocupação muito grande de fazer um bom casamento, não necessariamente por questões de dinheiro ou de posição social, porque, como eu disse, isso ela já tem. O que acontece é que quando alguém consegue ver a morte, quando alguém consegue ver espíritos, e durante algum tempo não consegue perceber que as outras pessoas não o veem, isso acaba por nos deixar numa posição um bocadinho delicada a nível social, em que as pessoas acham que nós somos malucos. E, portanto, a Signa, na realidade, o que quer é criar um grupo de pessoas à volta dela e quer saber que está incluída na sociedade. E é isso que ela espera fazer com um bom casamento. E, portanto, uma boa parte deste livro prende-se com o facto da Signa estar muito preocupada em ser a mulher que ela acha que a mãe quereria que ela fosse. Tendo em conta as coisas que a avó lhe foi dizendo no início, quando ela era pequenina, foi a primeira guardiã dela, e também um livro de regras de etiqueta que ela herdou da mãe. E, portanto, aquela é a pessoa que ela acha que a mãe quereria que ela fosse. No entanto, ela vai começar a perceber aos poucos que talvez não seja bem quem ela quer ser. Nós temos aqui um livro em que a Signa, como eu disse, consegue falar com espíritos. Convenhamos, a maior parte deles não está muito contente de estar morto. E, além disso, nós temos aqui uma situação de proximidade com a morte que é extremamente interessante. Porque a morte aqui é um ser, é algo que não tem uma forma, mas a morte fica extremamente curiosa com a Signa no momento em que ela é bebê, porque não a consegue matar. E, além disso, a Signa vai estar extremamente chateada com a morte, porque a morte tem tendência a levar todos os guardiões dela, e então ela está a ver ali aquilo quase como um ataque pessoal, e ao mesmo tempo é algo que também a deixa curiosa, o porquê de ela não conseguir morrer. Qualquer corte que ela faça começa a fechar quase de forma instantânea. Qualquer veneno que ela ingira, o organismo vai começar a processar e a expulsá-lo do organismo. Portanto, ela durante ali algum tempo vai ficar numa espécie de limbo em que efetivamente seria a passagem para a morte, mas depois a morte não a consegue levar. E, portanto, vai começar a haver aqui quase uma busca pelos momentos em que ela consegue ver e falar com a morte. Também porque ela está a tentar compreender o que raios está a passar com ela, porque dela ser assim, e, portanto, é algo que deixa os dois extremamente curiosos. E há uma coisa que ela vai perceber, que é quando ingere bagas de Belladonna, a dose que seria mortal para outra pessoa faz com que ela esteja ali num limbo, como eu tinha dito, em que consegue falar diretamente com a morte. E isto acaba por ser algo que vai fazer com que a relação deles, que foi sempre um bocadinho tremida ao longo dos anos, acabe por se começar a desenvolver um bocadinho numa espécie de amizade, até porque a morte não tem com quem falar. A morte vai recolher almas e, portanto, é interessante ver o tipo de interações que existem entre estas duas personagens. Ao mesmo tempo, assim que ela chega à mansão dos familiares com quem vai ficar, vai ser confrontada com um fantasma, o fantasma da prima que não morreu há muito tempo e que lhe vai dar a entender que
possivelmente terá sido envenenada. Ela não está a conseguir comunicar muito bem, mas é essa a ideia que a Signa tem. E o pior, a prima dela, que é mais ou menos da mesma idade, está prostrada de cama, provavelmente da mesma forma que a mãe também ficou. E portanto o amor de mãe é algo que aparentemente não morre quando a pessoa morre, e ela quer que a Signa perceba quem a envenenou e como para conseguir salvar a filha e impedir que haja mais mortes naquela casa. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos muitas coisas neste livro e eu adorei a forma como está escrito, adorei a evolução da personagem da Signa, porque nós estamos a ver aqui a personagem a desenvolver-se aos bocadinhos. Ela vai começando a perceber que se calhar quando tem aquilo que pensava que queria não era bem aquilo que ela queria, ou não era bem aquilo que ela pensava. E portanto nós vamos vê-la aqui a tentar incluir-se na sociedade, vamos vê-la a tentar disfarçar ou a tentar não mostrar aquele segredo que ela guarda, que é a possibilidade de falar com mortos e com a própria morte. Nós vamos ver aqui a personagem a relacionar-se com as pessoas da casa, uma casa que está de luto não só pela pessoa que acabaram de perder, mas também pela fraca saúde da prima. E portanto, além disso, nós temos então século XIX, temos as questões todas sociais, de fazer um bom casamento, é mesmo uma preocupação muito grande dela, o que é normal, ao mesmo tempo que pensa naquilo que irá herdar e como a vida dela vai ser diferente a partir do momento em que faça os 20 anos, e tem também aqui esta questão mais de detetive, em que ela vai tentar perceber o que é que está a ser usado para envenenar a prima e de que forma é que pode cortar esse efeito e salvar toda a situação, e no fundo toda uma família que está aqui no limiar da destruição, muito a nível de autodestruição. E eu gostei imenso da forma como o livro está escrito, da forma como a história está contada. É lento, é um livro lento, é um livro que está muito inserido na época que está a retratar, portanto há aqui muito de romance de época, e a forma como as personagens se relacionam, para mim, foi fantástico. Até porque há algum humor, há personagens a tentarem que ela cresça, há então a evolução da própria personagem que está a começar a perceber que as coisas que ela achava que queria talvez não sejam as que ela quer efetivamente para o futuro dela, e eu gostei imenso disso. E portanto, tendo em conta que este livro tem elementos de romance de época, fantasia, aqui este toque de um certo humor, eu diria que este livro é exatamente para as pessoas que gostam disso. Romance de época que tenha fantasia, tem um romance que se desenvolve de forma muito lenta e que não é de todo o foco do livro, portanto é algo que está nas páginas, mas não é o foco é mesmo na Signa. Portanto, se as coisas que eu disse até agora são coisas que vos interessaram, então venham para este livro, eu acho que vocês vão gostar da história. Nós temos uma personagem muito interessante, em que ela está a aprender a viver em sociedade, ela até aqui tem estado a ser mantida muito à margem, e portanto há muitas coisas que ela não sabe ainda muito bem o que pode ou não pode fazer, a questão toda das regras de etiqueta, o que é esperado de uma jovem senhora de 20 anos, quase 20 anos, o facto dela vir a ser uma debutante, portanto estrear-se na sociedade, isso são coisas que são todas muito presentes. É um livro para quem gosta desse tipo de elementos e eu estou muito, muito ansiosa pelo próximo volume, porque nós vamos ter outro tipo de veneno. Nós já tivemos uma personagem a ser introduzida nas últimas páginas e eu estou muito contente, porque de certa forma também me lembra um bocadinho Sandman e eu estou muito curiosa para ver por onde é que esta história vai. Portanto, digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar deste livro, se não ouviram, se ficaram curiosos com este livro. Eu tentei dar-vos mesmo aqui os tópicos que eu acho que são mais importantes, mas é uma história que eu adorei, mesmo de início ao fim, e gostei mesmo muito, estou muito curiosa com o próximo, portanto deixem-me nos comentários os vossos pensamentos relativamente a este livro, se acham que vão gostar ou não. Por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima, tchau!